Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da RPG Planet, eu sou o Cello e hoje vamos falar sobre as campanhas de RPG aqui do canal e lembrar um pouco da nossa última campanha, a Heróis de Phandelver. Muito bem, então vamos falar de campanhas de D&D. Se você conhece a gente só pelos vídeos de lore ou pelas dicas aqui no canal, saiba que a gente joga RPG aqui ao vivo. Gritou. Cara, esse bicho aí sobrou nem pano dele, né? Não sei o que falar, só sei o que sentir. Hoje eu vou falar sobre a última campanha e também já vou, no final desse vídeo, anunciar como vai ser a próxima campanha de D&D aqui do canal. Temos temporadas, né? Nesse momento, estamos começando uma temporada nova, então é uma boa hora de começar a acompanhar. A gente fez já algumas aventuras que ficaram para a história aí do canal, né? Começamos lá na pandemia com as Minas Perdidas de Phandelver, né? Com um grupo clássico aí de jogadores. Depois jogamos a Maldição de Strahd, jogamos Icewind Dale, Rime of the Frost Maiden e agora, recentemente, terminamos a aventura Heróis de Phandelver, que seria uma continuação minha dos eventos que aconteceram na nossa primeira campanha, né? As Minas Perdidas de Phandelver. Então vamos lá, os Heróis de Phandelver, né? É uma campanha de D&D que se passa no mundo de Forgotten Realms e que foi criada meio que na minha cabeça usando alguns elementos de aventuras publicadas, né? Nos primeiros níveis, os nossos heróis partiram da cidade de Phandalin rumo a alguma caverna misteriosa aí no norte da cidadezinha. A missão deles era encontrar um fruto mágico, uma espécie de maçã dourada mágica, que, segundo os boatos, essa fruta poderia curar uma pessoa de qualquer doença. E esse plot foi inteiramente raptado por mim da aventura Cidadela Sem Sol, que é um clássico da terceira edição, que recebeu um update na quinta edição. E eu decidi começar a campanha com ela porque é uma aventura que eu já sou familiarizado, já joguei algumas vezes, já mestrei algumas vezes, né? E como que eu dei o pontapé nessa campanha? Bom, eu coloquei um NPC, aliás, essa é uma dica que eu dou para qualquer mestre começando uma campanha, né? Para juntar todos os aventureiros numa mesma missão, é sempre interessante colocar uma NPC que tem relação com eles, ou algum objeto que todos eles estão buscando, alguma coisa assim. E nesse caso, a NPC era a Tia Bozena, que era tipo a anciã de um vilarejo. Né? O vilarejo ali de Phandalin tinha essa senhora, era também uma professora que dava aula numa escolinha na cidade. Era uma cidade que acolhia até espécies não convencionais, né, como goblins. Essa escola então tinha ali, misturada halflings, humanos, criancinhas, tinha uns goblinzinhos, incluindo um dos personagens. Eu coloquei esse elemento justamente porque um dos meus jogadores queria jogar de goblin, o Bob. Então eu coloquei essa história de Phandalin ser um lugar acolhedor justamente para fazer sentido ele estar junto com o grupo ali e ele também ter uma ligação com a Tia Bozena. Ele tem um carinho por ela porque ela é uma das poucas humanas que tolera e aceita os goblins sem preconceito nenhum e foi uma espécie de figura materna para ele também. Aliás, essa é a segunda dica de hoje. A primeira dica foi, né, ter um NPC ou um item que une todo mundo. A segunda dica é preste atenção no que os seus jogadores querem jogar e o que eles estão, né, planejando para os personagens dele. E aí você consegue incorporar partes da história que você está criando a isso de um jeito que fica mais empolgante para eles, né? Eu costumo deixar minhas aventuras bem abertas, em minhas campanhas também, esperar um pouquinho, ver o que os jogadores estão querendo fazer e aí sim terminar os detalhes da aventura baseado no que eles criaram, porque aí a história dos personagens deles ficam muito mais integradas à história. Beleza, então qual que é o pontapé inicial da campanha? A Tia Bozena, né, que eu já mencionei, ela está doente. Natural que ela é uma senhora, ela é velhinha, né? Faz sentido ela já estar encaminhando ali para o final da vida dela. Mas isso não quer dizer que as pessoas não tenham carinho e não queiram cuidar dela, né? Principalmente os personagens todos que tinham algum backstory ligado a ela, né? Então, eles ouviram falar dos boatos de que no norte ali da cidade tinha alguns goblins vendendo umas frutas milagrosas, que seriam umas espécies de maçãs douradas, que quem comesse delas se curaria de qualquer doença. Então eles partiram, né? Foi a primeira missão do grupo. Eles foram até o norte encontrar com esses goblins. Muito bem, e é lá que eles encontram então a dungeon, né, da primeira aventura, que é a Cidadela Sem Sol. Eles descobrem que esses goblins
estão vindo dessas profundezas aí, num lugar que parece ser a ruína de um templo antigo, um templo com decorações dracônicas. E lá nessa masmorra, eles descobrem que tem uma espécie de guerra de facção. E aí é a minha terceira dica de hoje, né? Você colocar elementos de roleplay dentro da dungeon também. Colocar opções que não sejam só andar e matar as coisas no caminho. Nessa aventura tem uma ideia muito legal de que essas masmorras, elas são habitadas por duas gangues, digamos assim, né? Os goblins e os kobolds. E os nossos aventureiros podem escolher se aliar com uma para enfrentar a outra, ou enfrentar as duas. E o nosso grupo de aventureiros descobriram os kobolds e rapidamente eles viram que dava para conversar com eles, porque eles estavam precisando de algo. Eles estavam querendo de volta um dragão deles, um dragãozinho filhote que eles perderam, que os goblins raptaram. E eles prometeram para os kobolds que, se eles tivessem passagem livre pelo território dos kobolds, eles iam recuperar esse dragãozinho que foi sequestrado pelos goblins. Bom, o grupo consegue então encontrar esse dragãozinho azul numa cena muito engraçada, em que o dragãozinho já não é tão dragãozinho assim, ele já tem ali uns 2 metros de altura, é um dragão branco furioso, e eles tiveram que fugir pela masmorra com esse dragão no encalço deles, e eles ficaram tipo atraindo o dragão pelos corredores, para o dragão perseguir eles até eles chegarem no território lá dos kobolds e entregarem o filho ali pro pai, né? Entregar o dragão pros aliados do dragão lá, né? E enfim, conseguiram conquistar ali toda a confiança dos kobolds e rapidamente chegaram então até o covil dos goblins. E no covil dos goblins, lembra-se que eles estavam procurando a fruta dourada. E lá eles encontraram uma árvore subterrânea. Bom, e é então que o nosso grupo de aventureiros encontra o primeiro grande vilão da campanha, Belak, o druida maluco. Então, o grupo descobre que tem uma árvore subterrânea lá, e que esse druida está usando essa gangue de goblins para distribuir esses frutos pelo mundo todo e que tem alguma coisa estranha acontecendo ali. Essas frutas talvez tenham propriedades mágicas mesmo, mas não seja exatamente o que eles estavam pensando. Enfim, tem um confronto final em que eles lutam contra o Belak e conseguem pegar uma daquelas frutas para eles estudarem depois, certo? E agora vale a pena mencionar o personagem do João, né? O mago, o Pakal, que ele partiu nessa aventura depois de ter sido quase morto pelo ex-mestre dele. Ele descobriu um segredo sombrio do mestre dele e o mestre dele teve que se livrar dele. Mas ele acabou sobrevivendo ao ataque mágico desse mestre dele, né? E nesse final dessa masmorra ele descobre que o mestre dele está em conluio com esse druida maluco. Eles dois são aliados nesse projeto aí das maçãs. E ele confronta o mestre dele e descobre que na verdade o mestre dele sabia que ele tinha sobrevivido e que o golpe que ele deu não deveria ser fatal, mas deveria parecer ser fatal, porque ele estava poupando ele de ter que se alistar forçadamente aos Magos Vermelhos de Tai, que foi o que aconteceu com ele. O mestre do João, então o segredo sombrio dele era que ele era secretamente um Mago Vermelho de Tai e ele não queria esse destino para o pupilo dele, o querido pupilo dele. Então ele fingiu que matou o pupilo dele para poupá-lo disso, né? Então, diante disso, o personagem do João até muda de nome, ele passa a se chamar Dalibor dali em diante. E eles vão embora da masmorra então, depois de matar o Belak, eles pegam uma dessas frutas e correm de volta para voltar logo para Phandalin para entregar a fruta para a nossa querida Tia Bozena, para ver se ela se cura. Só que no caminho, coisas interessantes acontecem. Entre Phandalin e essas masmorras tinha uma cidadezinha chamada Conyberry, que quem jogou a primeira campanha aí, As Minas Perdidas de Phandelver, vai se lembrar que é uma cidadezinha que tem uma Banshee, um morto-vivo, que mora ali perto, nas proximidades do vilarejo. E esse vilarejo ele tem uma dinâmica muito interessante que eu quis trazer para essa campanha, que as pessoas lá aceitam aquela Banshee como uma padroeira da cidade, uma protetora deles, que é o que seria uma criatura considerada maligna, mas que para eles protege, né, as fronteiras do vilarejo deles contra invasores e coisas assim. O grupo tomou interesse, né, por essa região, um interesse maior do que eu esperava. E essa é mais uma dica que eu trago aqui para vocês. Fique de olho, né, durante a campanha em quais elementos que você apresenta, e pode até ser um elemento que você improvisou em cima da hora, em quais elementos o grupo mais se apega, né, mais se afeiçoa. E aí você pode direcionar a sua campanha para aquilo que já chamou a atenção dos jogadores. É melhor do que você ficar forçando a barra para eles fazerem uma missão que eles não estão tão interessados, né? Vale mais a pena você ver no que daquele mundo, né, do que foi apresentado, o que chamou mais a atenção dos jogadores, e a partir dali você começar
a escrever um pouco mais sobre aquela região específica que eles realmente querem explorar. E vai por mim, eles nem vão saber que você fez isso, eles vão achar que foi tudo o seu plano desde o começo. Muito bem, aí em Conyberry eles descobrem que a cidade está cultuando essa Banshee de uma forma até esquisita, em que as pessoas usam máscaras, e aí o grupo descobre que essas máscaras podem ter propriedades mágicas. Tinha inclusive uma realeza, alguém importante que estava visitando a cidade, que era a arquiduquesa de Cormyr, e ela estava levando lá um caixãozinho pequenininho, assim, ó. É um caixãozinho de uma criança. E o grupo demorou para descobrir o que ela queria com aquilo, mas descobriu-se que ela queria ressuscitar um filho dela, que ela perdeu. Tudo isso usando o poder ali da Banshee, daquela região. O grupo assustado foge de lá, sabendo que eles precisam chegar logo até a tia Bozena e entregar a fruta. Mas isso fica na cabeça deles, eles sabem que tem alguma coisa acontecendo estranha nessa região. E é aí que chegamos ao nosso segundo grande vilão, ou segundo grande grupo de vilões da campanha, os Magos Vermelhos de Tai. O grande plot que eu inventei a partir dali é que Zastan, que é o Lich, líder aí dos Magos Vermelhos de Tai, ele conseguiu aprisionar o Lorde Demônio Orcus, que é o príncipe demônio dos mortos-vivos. E ele conseguiu isso através de um livro chamado Livro de Registros, que é um livro mágico que contém nomes de várias entidades dos planos inferiores, incluindo alguns Lordes Demônios. E através desse livro, o Zastan conseguiu conjurar essa criatura poderosíssima e fazê-lo trabalhar por ele. Só que, como ele é o príncipe demônio dos mortos-vivos, ele aumenta muito o poder de todos os mortos-vivos num raio de quilômetros e quilômetros. E o Zastan é um Lich, então ele mesmo ficou muito poderoso. Então a ideia do Zastan era fazer um exército de mortos-vivos super poderosos e invadir as cidades da Costa da Espada, conquistando o mundo. Basicamente isso. E aí o grupo começa a ver sinais dessa invasão começando. A princípio, Phandalin, quando eles chegam, está em ruínas. Alguma coisa terrível aconteceu na cidade. E eles descobrem mais máscaras parecidas com aquelas máscaras que eles viram da Banshee. E era tudo um grande plano ali dos Magos Vermelhos, né? Eles fizeram um baile de máscaras na cidade e, usando esses artefatos, transformaram quase que a população inteira em carniçais. E aí o grupo descobre o envolvimento dos Magos Vermelhos. Mas tem a primeira vitória do grupo, que é encontrar a tia Bozena. Eles encontram ela com vida, a tempo de dar a maçã dourada para ela, que faz ela não só se curar, mas ela rejuvenesce. Ela fica tipo a Marisa Tomei do Homem-Aranha, né? A Tia May gata, né? Do Homem-Aranha de volta para casa. Aí o grupo fica, caramba, essa fruta é cabulosa mesmo, de boa, né? Não só curou, como restaurou a juventude dela, né? Mas enfim, o grupo não tem muito tempo para pensar nisso, porque tem um exército de mortos-vivos sendo formado na região, né? E aí chegamos ao plot da personagem da Lina, a Shivan. Ela é uma tabaxi ladina especializada em poderes psíquicos, né? Uma soul knife, né? Ela usa os poderes da mente para conjurar umas facas, tipo a Psylocke do X-Men, né? Mas enfim, essa personagem, ela estava em busca da irmã dela, que foi presa. Então ela está procurando por pistas que levem a ela o motivo dela ter sido presa, e ela está também procurando uma forma de inocentar a irmã dela. E ela tem apenas o diário da irmã dela em mãos para usar de dicas, né, de o que está acontecendo no mundo. E ela descobre, através também da ajuda dos arpistas, que era um grupo que ela se aproximou, de que antes de ser presa, a irmã dela, a Trixie, né, ela se envolveu com uma gangue que fez um grande roubo em algum lugar, né? E esse roubo tinha sido encomendado por um mago que morava na cidade de Leilon, algumas milhas ao sul dali. Então essa foi a próxima missão do grupo, investigar o que esse mago queria que fosse roubado, né? E o que aconteceu. Então o grupo viaja até Leilon. Chegando lá, as coisas começam a ficar perigosas, né? Você começa a ver mais e mais influência de agentes demoníacos pelos lugares, né? Você vê a influência da corrupção do abismo começando a se espalhar, por causa justamente ali da presença de orcos no plano material. Então as pessoas começam a se envolver com violência, com jogos de azar, com todo tipo de vício, e Leilon começa a entrar em decadência. O grupo, antes de investigar a torre desse tal mago, descobre também que tem alguma coisa estranha acontecendo na capela de Lathander. E eles descobrem que o antigo padre, que era o líder religioso dessa cidade toda, na verdade tinha sido substituído por um Yugoloth que estava tomando seu lugar e tomando a sua aparência também. E aí eles têm uma das cenas épicas mais legais
com um 20 natural milagroso ali que o Bruno conseguiu no dado, o personagem dele fez, que revelou que aquele clérigo não era um clérigo de verdade, era o Yugoloth. Eu tenho a palavra de Latana comigo, talvez isso possa ajudar. Okay. Eu pego o símbolo e vou tentar, talvez, sei lá, pedir auxílio. Cara, faz um teste de milagre pra mim. Opa! O teste de milagre é rolar um D20, se sair 20, acontece um milagre. Faz aí. Tem que ser. Tá. É um D20, tem que sair 20. Casa, ótimo. É. Vai sair, A ideia dele foi boa, então pode ser que aconteça. Ah, vai que Lathander intercede. E eles têm essa luta e descobrem que o clérigo ainda está vivo, né, mas está preso em algum lugar. Eles conseguem libertar esse clérigo, que explica para eles que esses demônios, né, e esses Yugoloths estão lentamente se espalhando pelo mundo, causando todo tipo de confusão. E eles também estão ligados aos magos vermelhos de Tai, que estão usando não só um exército de mortos-vivos para marchar até as cidades, mas também conjurando demônios. Tem agentes malignos aí de Zastan espalhados pelo mundo. E esse Yugoloth que eles enfrentaram ali na capela foi mais um desses agentes do mal. Então eles vão lá investigar aquela torre do mago e descobrem que o mago já morreu há muito tempo e o lugar agora é habitado por magos vermelhos de Tai. Só que o mago que morreu, ele está em forma de fantasma e ele começa a falar para os jogadores, né, ele aparece para eles e fala que na verdade os magos vermelhos de Tai forçaram ele a armar esse roubo, né? E ele roubou, né? Qual que foi o grande roubo que a irmã da personagem da Lina se meteu? Era justamente um livro que foi roubado lá da biblioteca de Candlekeep, que era uma das cópias dos livros de registro, justamente o item pelo qual o Zastan agora está conjurando demônios à vontade lá, né? E que depois que ele cumpriu a missão dele, os magos vermelhos mataram ele para ele ficar de boca fechada. E ao mesmo tempo, aquele clérigo que eles resgataram lá daquele templo, deu para eles uma arma incrível, um martelo do banimento. Então o grupo já tinha agora a missão final deles. Eles teriam que usar o martelo do banimento, esse item mágico, para ir até o lugar onde os magos vermelhos de Tai estão escondendo o Orcus e banir o Orcus, né? Tirar ele da realidade para tirar esse poder todo aí que os magos vermelhos têm. E não só o grupo estava envolvido nisso, né? É uma situação de escala mundial. Então os arpistas estavam trabalhando junto com eles, até o Elminster apareceu na aventura, né? E o que esses outros NPCs fizeram, né? Eles ficaram contendo o avanço dos exércitos dos mortos-vivos e deixaram com que o grupo de aventureiros fizesse essa missão final. Mas antes de partir para a missão final, o grupo ainda conheceu um NPC importante que serviria aí como um arco dramático final, principalmente para o personagem do Bruno, o Lupon. Esse cara estava preso numa espécie de gaiola, aquele lugar onde você deixa os prisioneiros para serem humilhados publicamente, né, com as pessoas que passam, jogam tomate podre neles. E esse cara que estava preso ali se chamava Lupon. Era um personagem que tinha um passado misterioso, né, que eles estavam tentando decifrar. Ele prometeu para os jogadores alguns itens mágicos se eles conseguissem libertar ele de lá. Só que ele estava com, né, o tempo contado, porque ele tinha feito inimigos na cidade que iam aproveitar que ele estava preso num lugar público, né, numa gaiola pública, e iam assassinar ele a qualquer momento. E essa é mais uma dica que eu dou, né? Toda missão que você dê para o grupo durante a campanha, é interessante que você ponha um prazo de validade para essa missão ser cumprida. Ou seja, se o grupo não tomar essa missão, né, e seguir viagem, pode ser que esse cara seja morto e que depois o grupo descubra que eles não agiram a tempo e o cara morreu, né? E também colocar um relógio, né, para as coisas dá um senso de urgência bem legal. Mas voltando aqui ao Lupon, quando o grupo liberta ele, eles descobrem que na verdade ele no passado era um cavaleiro da cavalaria alada de Waterdeep, mas que por causa de uma história complexa, ele caiu em desgraça e foi expulso de lá. Mas entre os itens mágicos que ele tem um apito, que é um apito que conjura toda a cavalaria alada de Waterdeep. E então chegamos àquela cena clássica Rhapsody, capa do disco do Rhapsody, né? Que, em agradecimento ao grupo, né, e sabendo que o grupo tem uma missão árdua pela frente, que é viajar até o esconderijo dos Magos Vermelhos e enfrentar Orcus, o Lupon sopra o apito dele e convoca a cavalaria alada de Waterdeep. E os nossos heróis então podem voar nas costas de grifos junto com o resto da cavalaria, enquanto eles rumam ali para o esconderijo secreto dos Magos Vermelhos. Só que eles são interceptados no caminho, porque nesse esconderijo dos Magos Vermelhos de Tai, lembra que eles têm muito poder de controle de mortos-vivos agora por causa de Orcus? Eles criaram um Dracolite para proteger toda a região do esconderijo deles.
E então temos a cena batalha épica entre uma cavalaria de grifos montados por heróis e um imenso Dracolite que encontra eles no meio do caminho entre as nuvens. Uma porradaria sensacional que termina com o grupo conseguindo derrotar o Dracolite. Mas o Dracolite, ele, como outros liches, né, ele não morre definitivamente. Se ele for destruído, ele simplesmente regride, né, e volta até a sua filactéria, que está em algum lugar naquele esconderijo de Orcus, né? E esse Dracolite teria um papel fundamental nos momentos finais dessa história. E vamos agora então aos momentos finais da campanha, né? O grupo derrotou o Dracolite, encontrou o esconderijo dos Magos Vermelhos, então o grupo entra lá com a intenção de usar um martelo do banimento para desaparecer com Orcus de uma vez, né? E o grupo precisava de aliados para enfrentar o Orcus, porque eles não eram heróis de nível 20, né? Eles estavam ali no nível 7 e tudo mais. Tudo bem que eles tinham um martelo poderoso, mas para chegar até o Orcus, pode ser que eles nem sobrevivessem, né, até ver o príncipe demônio dos mortos-vivos. E qual entidade que eles encontraram nessa masmorra final, nesse templo abandonado? O próprio Dracolite que eles tinham derrotado. Foi então que o nosso, né, Oscar, né, o personagem aí interpretado pelo Bruno, teve uma ideia, digamos, maquiavélica. Ele, que é uma pessoa muito bondosa, que ajudou as pessoas a campanha inteira, ele descobriu que ele teria que desafiar a própria moralidade dele para que eles vencessem no final. Esse Dracolite disse que se juntaria a eles no combate contra Orcus se eles fizessem um sacrifício que trouxesse o corpo dele de volta. Lembrando que eles destruíram o corpo dele, né? E aí esse sacrifício acabou sendo quem? Lupon. Numa cena extraordinária, totalmente inesperada, que pegou todo mundo, incluindo o mestre, de surpresa, o Oscar passa a faca no querido NPC Lupon ali, para que com o sangue dele o Dracolite fosse restaurado e se tornasse um aliado do grupo nessa batalha contra o maldito do Orcus. E não só o Dracolite se juntou ao grupo, como outros Yugoloths ali que eles conseguiram aliança para fazer esse embate final. Então, basicamente, o Oscar entrega a moralidade, a alma dele, o espírito dele, pelo bem maior. Mesmo que para isso ele tem que se aliar aos tipos mais pútridos de pessoas, que são esses demônios, Yugoloths e esse Dracolite, por exemplo. E isso também custou a vida de uma pessoa querida, que era o Lupon. Ah, enfim, mas os outros jogadores, eles entenderam que era um tudo ou nada. E entre os jogadores tinha um clérigo, inclusive, o personagem do Serlock. E ele, a partir do momento que ele viu um sacrifício sendo feito em nome de uma entidade maligna, ele teve que tomar uma decisão. Ele iria continuar com os preceitos clericais dele e confrontar seus aliados sobre o que eles estavam fazendo, ou ele ia assumir que os fins justificavam os meios e que ele iria abdicar dos seus votos sagrados para o bem maior. E o Serlock, também numa cena que eu também achei muito interessante, ele abre mão da fé dele e abraça Lolth, né, que é a deusa maligna dos elfos, porque a lógica que o grupo meio que concorda a partir daquele momento é que para vencer o mal você tem que ser meio do mal também, senão não vai dar. É meio que o caminho que o grupo segue. Não era o caminho que eu esperava, mas enfim. Aí temos na sessão final o combate final, quando o grupo encontra o Orcus. Só de pancadaria foi umas 4 horas, assim. Foi realmente épico, com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muitas pessoas envolvidas, né? E a Shivan, a personagem da Lena, morreu nesse combate final. Enfim, o grupo consegue dar a marretada final ali em Orcus. E agora o Mundo de Brum, nosso amigaço aí, fez uma animação muito legal e convidou os amigos nossos para dublarem como foi essa cena final. Dê uma olhada. Nossa, destrua essa criatura! Não pode ser. Cara, o martelo cai e a varinha de Orcus cai no chão na sua frente. E eu pego ela. Assim que você pega ela, você sente a morte chegando rapidamente até você. Assim que você toca o cetro, o seu corpo é desintegrado. Cai apenas o martelão do banimento no chão. Você acorda no abismo, tendo entregue sua alma a Lolth. Seu destino não é o paraíso mais. Você está num deserto de areias amarelas e um céu roxo. Na distância você vê uma espécie de veículo gigantesco. Um veículo de 8 patas metálicas, enormes, soltando uma fumaça preta no ar. Parece uma aranha mecânica gigantesca, de mais ou menos 70 metros de altura.
Ela tá na distância, andando rapidamente em sua direção. O veículo se aproxima de você. E uma das patas chega até os seus pés, formando uma escada para você subir no veículo. Eu subo com uma condição. Faça com que a felina Shivan volte à vida e eu ficarei aqui. Meu caminho se distanciou da fé que um dia eu trilhei. Olha só! Alguém me deve um favor. E a alma de Shivan está no meu alcance. Terá sua amiga viva, em troca, claro, do presente de Orcus. Você aceita os termos? Eu me dei um vislumbre de que Shivan estará viva, que eu lhe entrego o cetro. Ela vai viver. Você não entende a cortesia que lhe ofereço. Você está na minha casa. Esse cetro, ele já é meu. Você pode simplesmente entregá-lo em troca desse favor ou ser transformado em um micróbio do abismo. Primeiro, faça com que ela volte. Eu quero um vislumbre de que ela está viva. Apenas confie ou morra de novo. Eu vou oferecer o cetro para ela assim. Eu viro assim a pontinha fincante dele e fico nela. Que tentativa patética. Cara, você é transformado num Drider. E você é banido pra Umbra Eterna. Pra viver a sua vida inteira sendo apedrejado pelos Draus e tratado como um monstro pelos outros. Servindo de punição e exemplo de Lolth para aqueles que tentam traí-la. Assim que o Orcus foi engolido pelo martelo, aquela aura de necromancia desapareceu e o corpo de Shivan deixou de ser um zumbi na hora e caiu no chão, voltando a ser o corpo dela. Toda a energia necrótica do plano material se dissipou. Todos os mortos-vivos do plano material foram destruídos, incluindo os Astan, o Lich. Vocês realmente tiveram uma vitória. Mas tendo Orcus sendo derrotado e vocês já terem uma pequena legião de Yugoloths trabalhando para vocês, rapidamente eles conseguem encontrar o livro, porque é a prioridade para eles encontrar esse livro e libertar os outros Yugoloths do sofrimento que eles estão passando na mão dos Magos Vermelhos. O livro tem a seguinte escolha, e o livro é oferecido pro Oscar, tá? Ouça, Oscar. Ao aceitar este livro, conhecerás o verdadeiro nome de todos os diabos, demônios e Yugoloths presentes nesta fortaleza. Assim, passará a ter o controle imediato sobre todos nós. Porém, ao destruí-lo, toda esta legião será banida de volta para os planos inferiores e ninguém mais poderá ter o controle sobre nós. Eu pego a carta que estava no bolso de Shivan, Dalibor. Primeiro, fique com essa carta. Tentando esquivar. Leia depois do que eu pedi para você fazer. Você tem duas missões. Uma, você deve levar esse martelo para algum local sagrado, entregar para algum ser celestial, benéfico e benevolente, para que isso não caia em mãos erradas e o mal volte a assolar esse mundo de alguma forma. Nós temos que fazer isso. Não, você. A minha missão vai acabar aqui agora. Este livro deve ser destruído para o mal que caminhou por estas terras possa ser banido. Precisamos de um novo amanhecer. E não serei eu que trarei essa luz agora, meu amigo. Eu prometi que faria tudo necessário e fiz tudo necessário. E ainda é necessário que eu faça algo que eu guie não apenas a alma de nossos amigos que foram, como a alma que eu sacrifiquei.
Você poucas ocasiões pôde usar sua magia tão elegante dela dos fogos. E eu gostaria de deixar esse plano de alguma forma por uma luz acalorada. Eu me posiciono com o livro assim nas mãos, você sabe o que fazer. Bom, eu seguro na mão dele assim, que ele tá com a mão no pedido, eu seguro na mão dele e falo, não, tem que ter outra forma. A gente tenta junto, a gente não tem outro jeito. Sempre há jeitos. Dalibor, você precisa ser forte. Eu aceitei as consequências de meus atos. Eu sabia que isso iria acontecer. Eu vi isso acontecer. O que está no seu bolso pode clarificar as coisas. Tinha esperança que Shivan e Gil Bates estivessem aqui para que você lesse para eles e que eles entendessem também o que eu fiz. Mas caberá a você, meu amigo, carregar o fardo deste grupo. Por favor, você me prometeu. Eu vivo para ver todos os meus companheiros morrerem. Que beleza. Oscar se transforma em pó. Vocês escutam um som e uma porta se abre. Um sujeito coberto de mantos se ajoelha ao lado de Shivan. Ele estende a sua mão sobre o corpo dela, ignorando a presença de vocês, e fala: Varanesh. E Shivan simplesmente acorda. Shivan acorda como se estivesse recuperando fôlego. A figura fala: Sua missão ainda não terminou. Vamos. Ainda temos trabalho para fazer. Talvez alguns amigos em águas profundas podem nos ajudar. E esse final aí foi sensacional. Obrigado demais, Bruno Batista, por fazer esse final. Ele chamou uns amigos nossos para dublar, todo mundo que participou. Obrigado, pessoal. E agradeço imensamente aos jogadores também. A Alina, o Serlock, o Bob, o João e o Bruno, que trouxeram personagens incríveis para essa trama e fizeram esse final bem legal. E o que nos leva agora à nossa próxima campanha aqui da RPG Planet. A gente pretende continuar a história, né, como se fosse um universo estendido RPG Planet, mas que se passa no mundo de Forgotten Realms, continuando alguns anos depois disso, mas também numa história não relacionada, né? Uma história que só tem fragmentos do passado, mas que é uma história autocontida. E então, a próxima campanha da RPG Planet, nós vamos usar como base a Baldur's Gate Descida ao Avernus. E dessa vez,
A promessa é que vamos começar no nível 1 e vamos até o nível 20. Tudo isso para comemorar aí os 50 anos de D&D, que em 2024, né, tem esse grande aniversário aí. A gente pretende terminar, né, e ir até o fim com Baldur's Gate Descida ao Avernus, depois emendar com uma outra aventura que vai até o level 20, que é Chains of Asmodeus. Então, tudo isso, né, bem modificado, né, porque eu sempre... com várias tialices, como a Lina disse, né, e também usando os artigos de um blog que eu gostei muito, que é o The Alexandrian, né, do Justin Alexander, que ele dá, digamos, versões remixadas dessas aventuras que corrigem vários probleminhas que essas aventuras têm. Então, fiquem de olho, vai ser segunda-feira, tá, pessoal? Toda segunda-feira, 8 da noite. Não vai ser terça-feira, tá? Dessa vez. Vai ser segunda-feira, às 8 da noite. E vai ter o retorno de um dos jogadores que a galera mais curte, que é o Lustosa. Vai estar jogando também com a gente. Muito, muito feliz com isso. E se juntando a esse trio aí inicial, temos a Luísa, que jogou com a gente Relatos Insólitos e que está estreando agora em D&D, mas ela manja pra caramba de D&D quinta edição e nós vamos curtir pra caramba jogar com ela. E um beijo para todos e até lá.